Dramatizar a vida de uma pessoa real que viveu há muito tempo não é novidade em nenhum canto do mundo. Aconteceu em muitos filmes e em muitos quadrinhos também, como o vilão de Saga, que transforma a vida do Thorfinn Calzefine em uma narrativa de vingança, ou em Kingdom, que narra a jornada de Li Xin, um general de Qin, durante o período dos estados combatentes. Esses exemplos que eu acabei de citar abordam épocas bem antigas, mas é lógico que não tem documentação suficiente para que tudo seja colocado do jeito que foi. Então se faz necessário ficcionalizar muita coisa para que a narrativa funcione. E é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o quadrinho que eu tenho aqui, chamado Angola Janga, que conta sobre os últimos 21 anos de Palmares, o maior quilombo que se teve na era colonial do Brasil, que durou 100 anos, servindo como refúgio para muitos negros escravizados, que ficava lá na capitania de Pernambuco, onde hoje é nos arredores da divisa entre Alagoas e Pernambuco. Diferente de outros exemplos desse tipo de história, que mesmo abordando épocas onde já se tinha um certo domínio de escrita, e mesmo assim era necessário acrescentar textos ficcionais para a história funcionar, aqui é ainda pior, porque não existe nenhum documento que foi escrito dentro de Palmares, só de gente que era de fora, ou seja, quem queria a destruição do quilombo. No começo de cada capítulo tem sempre um trecho de alguma carta que foi escrita durante a época, de alguma autoridade, coisas assim, não escondendo nenhuma intenção sobre o que eles queriam. Como o próprio Marcel de Salete falou, o autor do livro, essa obra pretende conduzir a narrativa a partir do olhar dos palmeiristas. Ou seja, ele ainda vai utilizar esses textos, só que usando uma outra abordagem. Um exemplo é em questão da origem dos zumbis palmares. Aqui em Angola Janga é dito que ele foi raptado ainda criança pelos portugueses e dado aos cuidados do padre Antônio Melo. Essa afirmação se deve ao historiador Délcio Freitas, que usou cartas que ele leu na casa da Marquesa de Cardaval, lá em Portugal. Contudo, ele foi a única pessoa que leu essas supostas cartas, e a casa sofreu de furtos e de um leilão de arquivos. Então, esses ditos documentos não são mais encontrados, e muito menos tem uma comprovação de que eles existam. Mas Marcel de Salete utiliza essa informação, mesmo assim, e tudo bem. Ainda serve como uma história de origem para o personagem. É legal que o autor não tentou transformar a figura de zumbi na de um santo, mesmo que fosse possível. Chega que algumas horas que a gente para pra pensar e... putz, será que ele fez o certo? Sei não. Enfim, é uma medida para humanizar a figura. Só que o maior traço de ficcionalização desse quadrinho, onde eu até fiquei espantado quando eu soube, lendo o glossário que tem no final, é em questão do Antônio Soares. Como é um fato histórico, eu não vou considerar isso como um spoiler, ok? Então, esse Antônio Soares é conhecido por ter delatado os Zumbi dos Palmares e, por consequente, ter resultado na morte dele. Então, a única vez que o Antônio Soares é citado nos documentos históricos é só nessa parte da delação. E apenas esse. Não tem mais nada sobre ele. Sabe-se muito pouco sobre quem era Antônio Soares. Apenas de que ele era um homem de confiança de zumbi. O que faz com que o autor tenha muito mais liberdade com ele. Porque aqui ele não é apenas um homem de confiança de zumbi. Ele é o homem de confiança de zumbi. O braço direito dele. Praticamente um irmão. O que deixa ainda mais cruel o destino que irá seguir. E não para por aí, pois a história começa e termina quase, mais ou menos quase, junto dele. Ele tem tanto destaque na história que ele é até mais protagonista do que o próprio zumbi. É uma sacada genial. Perceber como é praticamente um jogo de escolhas para melhor ficar a trama? Eu sei que não é exclusividade desse quadrinho, que muitas outras obras fizeram mesmo, mas essas em questão são sobre assuntos que estão distantes de mim. E eu lá vou saber quem é Thorfinn Calzefine, mano. Com zumbi, eu vejo sobre desde que eu entrei no colégio. Então foi um grande choque para mim em me firmar com a posição desse quadrinho. Assim como diversas outras, ele toma essas decisões a fim de transmitir uma mensagem para algum propósito. Enquanto Vila de Saga transforma a vida do Thorfinn numa jornada de vingança e redenção, Angola Janga expõe todos os esforços
de resistência da população negra perante a escravidão e como o racismo consegue perdurar até hoje. Na verdade, como toda essa batalha ainda acontece. Durante cada capítulo, testemunhamos diferentes pontos de vista, e dentre eles, de crianças, filhos dos senhores de escravos ou capatazes, que cresceram vendo o pai punindo o escravo na sua frente. Tem um que quase teve que jogar sal na ferida de um escravo a mando do pai. Tem uma falácia que de vez em quando eu vejo sendo executada na internet, que é de que não existe mais racismo hoje em dia, porque a escravidão acabou há mais de 100 anos. Bem, se você transpõe a sua mentalidade racista para seu filho e ele, por sua vez, também transpõe essa mesma mentalidade para seu filho, isso vai durar até hoje, facilmente. É óbvio, mas é bom reforçar sempre. E, eu achei bacana ter um espaço para isso na história. Eu nem creio, na verdade, que isso seja uma falácia. Na real, esse pessoal só é racista mesmo e fica tentando induzir um delírio coletivo para disfarçar. Em um desses textos que tem no começo de cada capítulo, tem um trecho de uma carta escrita por ninguém menos do que Dom Pedro II para Zumbi. Essa eu vou ter que ler para vocês. Eu, El Rei, faço saber a vós, Capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado assim contra minha real fazenda, como contra todos os povos de Pernambuco, e que assim eu faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens. Eu ouso dizer que esse foi o primeiro mas nem todo tarará é assim da história. Voltando ao quadrinho, por mais que ele seja bem grossinho, ele tem um ritmo bem ágil e fácil de engatar. A coordenação dele é impecável, é sempre um número variante de quadros por páginas. Em alguns chegamos até ter apenas 2 quadros e outros temos até 12 quadros em uma só página. Não existe muita fala no quadrinho todo, se for fazer uma média. Às vezes até pegamos uma sequência de páginas com nenhum balão de fala sequer. Só de vermos os quadros já conseguimos sentir a urgência do momento, até mesmo se nós nem sabemos direito quem são esses que estão na tela. É uma aula de storytelling que se segura nesses elementos para transformar sua narrativa mais dinâmica possível. Tudo isso a favor da velocidade. As cenas de luta funcionam muito bem devido a essa correria pelos quadros, e é muito impressionante como o autor consegue conciliar tudo isso e não parecer confuso. Isso, pois, chega a certa parte que está acontecendo bastante coisa de uma só vez. E o pior é que a organização pode parecer confusa. Tem algumas vezes onde o foco muda na metade da página, ou de uma página para outra, sem muita indicação de que isso ocorre. Não que tenha me atrapalhado, mas isso poderia ter sido melhor trabalhado. Existem alguns elementos fantasiosos na trama, eles não interferem em nada, apenas servem como um recurso narrativo para expressar os sentimentos de alguém ou da situação, ou de algum delírio, executando uma vibe Terrence Malick que eu achei bem bacana. Você ainda vai levar um tempo considerável para ler tudo isso, mas eu recomendo demais que você pegue ele para ler de uma vez só. Arruma um tempinho, pega um domingo à tarde que você não tem nada para fazer e só mergulha. Apesar de que é bem difícil não parar para prestar atenção nessa arte linda. Arte essa que parece que foi toda feita com um lápis normal e utilizando borrões, como se fosse uma pintura no muro, acrescentando na criação da atmosfera da época. Antes de tudo, ele é um belo quadrinho. Marcelo de Salete criou um baita épico que nos transporta para um dos eventos mais grandiosos e significativos da história desse Brasil, e ainda nos previne de esquecer sobre esse passado que muitos querem fingir que esqueceu. Sem dúvida, um dos melhores quadrinhos que eu já li. Eu gostaria de terminar esse vídeo agradecendo ao meu amigo Erlan, que me presenteou com esse quadrinho aqui. Valeu, Erlan!